Senhor é um Deus todo-poderoso, ó Pai. Deus querido, o Senhor veio, ó Pai, a este mundo, ó Pai, para nos servir, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, também, ó Pai, aprendendo a servir ao próximo, ó Pai, aprendendo a servir, ó Pai, aquele necessitado, Pai querido. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, através, ó Pai, nas nossas orações, Pai querido, eu creio, Senhor, que se não fosse, Deus, a oração, Senhor, dos justos, ó Pai, que estão neste mundo, ó Pai, este mundo já estaria acabado, Senhor, já não teria mais vida neste mundo, ó Pai, porque ainda há justo, ó Pai, neste mundo, Senhor, e por isso nós clamamos, Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, por este mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós vemos as guerras acontecendo, Pai querido, Deus ali, ó Pai, em Israel, Pai, neste momento, Senhor, estão ali, Senhor, tentando, ó Pai, buscar um cessar-fogo, Senhor, oh Deus, acalmando os ânimos, ó Pai, destes governadores, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, ali na Ucrânia, Senhor, também, ó Pai, essas guerras, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que são promessas, são bíblicas, ó Pai, mas em nome de Jesus, enquanto o Senhor, ó Pai, não será pregado, ó Pai, enquanto a Tua palavra não ser pregado ao último, Senhor, ó Deus, essas coisas vão continuar, Pai, e por isso, ó Pai, estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, te servindo, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro, Senhor, ao Teu servo Jorge, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, ali, Senhor, no seu fígado, ó Pai, Deus querido, Senhor, ali, ó Pai, desobstruindo, ó Pai, ó Deus, ali, Senhor, para que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, funcionar normalmente, Senhor, se for, ó Pai, este tipo de doença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa curar o Teu servo, Pai. Deus querido, tira, Senhor, arranca, Senhor, toda a ansiedade, ó Pai, do Vitor Daniel, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, para que ele possa, Senhor, louvar o Teu nome, glorificar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dando, Senhor, ó Pai, a calmaria no coração do Teu servo, ó Pai, traz, Senhor, a Tua paz, Senhor, na vida dele, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Visita, ó Pai, nossas vidas, nossos lares, ó Pai, nossos familiares, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, os hospitais, Senhor, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai, Deus querido, os policiais que estão, Senhor, ó Pai, nesses plantões à noite, Senhor, ó Pai, fazendo o seu trabalho, Senhor, livra-os, ó Pai, do homem sanguinário, ó Pai, do homem ruim, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam, Senhor, ter o seu plantão, Senhor, ó Deus abençoado por Ti, Senhor, amado, todos os plantonistas, Pai, nestes momentos, Senhor, os que vão para os hospitais, Pai, oh Deus, proteja, Senhor, os médicos, Senhor, ó Pai, os enfermeiros, Senhor, a cada um, Jesus, nós te pedimos, ó Pai, Deus querido, também colocamos, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Deus, venha com a Tua bênção, Senhor, sobre cada casal, Jesus, louvado seja o Teu nome, ó Deus, que estará, Senhor, amanhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ali, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que esses casais possam sentir, ó Pai, o desejo, Senhor, ó Pai, de estar obedecendo a Tua palavra, Senhor, oh Jesus, para que vá tudo bem na casa deles, Pai, para que eles possam sim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, saber, ó Pai, conduzir a sua família, Senhor, saber, Senhor, conduzir, ó Pai, oh Deus, em nome de Jesus, aos seus filhos, a sua casa, Senhor, o seu lar, Pai querido, e amar um ao outro, Senhor, que é o Teu mandamento, o maior mandamento, Senhor, é amarmos uns ao outro, ó Pai, principalmente a minha esposa, principalmente ao esposo, à mulher e ao homem, Senhor, que eles se amem sim um ao outro, ó Pai, que aí, Senhor, nós sabemos que estará tudo bem, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, estará na vida deles, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, estar ali, ó Pai, preparando, Senhor, com carinho, Senhor, com amor, Senhor, a cada questão, Senhor, a cada detalhe, Senhor, usa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, essas vidas, ó Pai, que estarão ali, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, para abençoar a vida desses casais, Pai, e certamente, Senhor, nós também, Senhor, seremos abençoados por Ti, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai.
Colocamos em tuas mãos, Senhor, o pastor Marcelo, o pastor Ivone, ó Pai, que está, Senhor, neste momento, ó Senhor. Ó Deus, ali, ó Pai, te louvando, glorificando, exaltando o teu nome, Senhor. Tu conheces, tu sabes do coração do teu servo, ó Pai, que estará ministrando a palavra, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Deus amado, nós te louvamos, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, também te peço, Senhor, neste momento, ó Pai, pela tua serva Aline, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, venha, Senhor, com teu poder, com a tua glória, Senhor, neste momento, ó Pai. Usar também, ó Deus, a vida da tua serva, Senhor. Ó Deus, que trará, Deus, a ministração da palavra nesta noite, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, ó Pai. Repreenda, Senhor, se for necessário, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, que nossos corações possam estar abertos, Senhor, em nome de Jesus, para receber, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o que vier, Senhor, do coração, ó Pai, da mente da tua serva, Senhor, ó Pai, usada pelo teu Espírito Santo, Deus querido. Louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor, e aplaudimos ao Senhor pela vida da tua serva Aline neste momento, Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu nome, Pai. Deus amado, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paz, igreja, podem se sentar. Quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Eclesiastes. O capítulo é o 11 e o versículo é o 1. Eclesiastes 11, versículo 1. O título na minha Bíblia é Sábios Conselhos. O versículo diz: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Novamente, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Amém? Irmãos, vamos lá, começar a ministração dessa noite. E ela tem um título. É o resultado das nossas escolhas. Eu sempre compartilho com os irmãos, né? Toda vez que eu vou pregar, a maneira que Deus fala comigo, né? E dessa vez, ele usou a vida do meu esposo. Foi muito legal. Eu estava em casa e eu não tinha data prevista para pregar. E o meu esposo chegou em mim, parou assim, olhou em mim e falou assim: amor, como que eu faço para perder essa barriga do dia para a noite? Eu falei assim: amor, não dá. Isso daí é resultado das suas escolhas. Eu falei assim, aí eu falei: nossa, vai nascer uma pregação aqui, amor, olha Deus falando. Sabe por quê, irmãos? Porque é verdade, todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida vai resultar em algo. No caso do Everaldo, ele escolheu comer bem, né? Comer aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, aquilo que às vezes é fácil, né? Ah, a gente passa ali e compra uma pizza, um pastel. Mas os resultados disso são visíveis e muitas vezes não nos agradam, certo? E para que a gente mude esse tipo de situação, o que a gente precisa fazer? Mudar as nossas escolhas. E justamente mudar as nossas escolhas é a parte difícil. Por quê? Porque o Everaldo ele vai precisar reconstruir o físico. E para reconstruir o físico, ele vai precisar sair da zona de conforto, ele vai precisar abrir mão daquilo que ele gosta, ele vai precisar fazer aquilo que talvez ele não goste, que é acordar cedo, tirar um tempo, fazer exercício, para que o resultado mude. Amém? Então vamos lá, vamos para a nossa mensagem. Quando nós nos deparamos com escolhas, nós devemos nos lembrar que nossas ações resultam em algo, e tudo isso em cada área da nossa vida, né? A mensagem dessa noite, ela nos leva a refletir diretamente nesse assunto, em qual tem sido as nossas escolhas. Quando nós nos deparamos com determinadas situações, ao escolher, escolhemos aquilo que nos agrada, né? Quando a gente está diante de uma situação que a gente precisa escolher, a gente
involuntariamente já escolhe aquilo que está dentro daquilo que a gente gosta, de repente é aquilo que é mais fácil, né? A gente faz as nossas escolhas baseadas naquilo que nós desejamos, né? Quem de nós não sonha, né? Em sonhar em conquistar algo, em conquistar uma profissão, em conquistar um relacionamento e algo. Mas a gente pensa, quando a gente vai fazer nossas escolhas, em que se de fato aquilo é o que Deus deseja para as nossas vidas. E a mensagem hoje vem para dizer que as nossas escolhas precisam estar baseadas na vontade e nos princípios de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque, como a gente falou, depois de uma escolha, vêm as consequências dessas escolhas. E as consequências das nossas escolhas têm sido boas ou ruins? Nessa noite nós vamos falar de 3 personagens. Não é o Everaldo, gente, são personagens da Bíblia. O primeiro deles, eu quero convidar vocês a abrir no livro de Jonas. Jonas é um personagem conhecido porque fez uma escolha ruim, que resultou em consequências ruins. Quando nós vamos lá para Jonas, o capítulo 1, versículo 1, começa com Jonas recebendo um chamado de Deus, uma ordenança de Deus. A palavra diz, é assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ele, porque a sua maldade subiu à minha presença. Então, Jonas recebeu uma ordem de Deus. Quem era Jonas? Jonas nada mais era do que um profeta de Deus. E aí eu perguntei para o Google, qual é a missão de um profeta? E aí o Google me respondeu, a missão de um profeta é de ser um mensageiro de Deus, transmitindo a sua mensagem e a sua vontade para o povo. Então, além de Jonas ter ali uma ordenança de Deus, ele tinha um compromisso, porque ele era um escolhido de Deus. Escolhido para quê? Para falar sobre Deus para as pessoas, para levar a mensagem, transmitir a mensagem de Deus para o povo. Só que o que Jonas fez, gente? O versículo 2 vai falar, 3 vai falar. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. Jonas estava ali diante de uma decisão a ser tomada, que era ou de obedecer a Deus e ir lá pregar contra aquele povo, assim como Deus tinha ordenado, ou fazer aquilo que era a sua vontade. Porque lá na frente a gente vai ver que o que Jonas queria era que aquele povo não ouvisse o que Deus tinha para falar para eles. Porque Jonas julgava que aquele povo não merecia o perdão de Deus. E o Jonas achou que ele poderia se esconder de Deus. Eu vou tomar um outro rumo, sei que Deus me mandou para cá, mas eu vou para lá, tomar outro rumo, Deus que arrume outro para falar no meu lugar. Mas não, o que Deus tinha era com Jonas. Porque eu entendo, irmãos, que não se trata apenas de uma ordenança, Deus tinha algo para tratar com Jonas. Vamos dar continuidade. Jonas então embarcou e aí caminhou tudo certo com Jonas enquanto ele estava em alto mar? Não. O versículo 4 vai dizer: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. O barco ameaçava arrebentar-se. Gente, quem aqui que soprou a tempestade? Foi o inimigo? Foi o diabo que soprou a tempestade na vida de Jonas? Não. Foi o próprio Deus que soprou o vento e fez com que armasse uma tempestade. E aí, olhando para a história de Jonas, a gente lembra muito da história dele ser engolido pelo peixe. Mas antes da consequência dele ser engolido por um peixe, veio uma tempestade.
E olhando para a história de Jonas, a gente pode ver que essa tempestade ela não veio à toa. Ela veio para denunciar que algo estava errado na vida de Jonas. E o interessante é que Jonas não estava sozinho no barco. Tinha uma galera com Jonas. Então, quer dizer, muitas vezes as escolhas erradas que nós fazemos, elas interferem na vida de outras pessoas também. Elas colocam em risco a vida de outras pessoas. E aí eu lembrei de uma fase da minha vida que talvez muitos não conheçam, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu já contei que eu conheci a Cristo, eu era muito novinha, né? 7 anos de idade. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu estava que nem Jonas, eu achava que era bom para mim, para a minha vida. Me afastei do Senhor. O Senhor mandava para um caminho, eu fui para o outro. Adolescente, cheia de razão, fui fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Entrei num relacionamento com 15 anos de idade, um relacionamento que todo mundo olhava e via que não dava futuro, que não tinha nada a ver com os princípios de Deus para a minha vida. Mas não, era o que eu queria, o que eu achava que era certo. A consequência veio, irmãos. A tempestade veio denunciar algo que estava errado. E qual foi a tempestade na minha vida? Uma gravidez aos 16 anos de idade. Gente, filho é bênção, né? Mas uma menina de 16 anos tem qual tipo de estrutura na vida para lidar com uma gravidez, com uma criança? Eu não tinha estrutura física, eu pesava 48 quilos. Eu não tinha estrutura psicológica, mental, porque eu era muito imatura. Eu não tinha estrutura financeira, eu não trabalhava, eu morava com os meus pais. E quando essa tempestade chegou na minha vida, denunciando o pecado, ela atingiu toda a minha família. Porque você imagina só, para um pai, para uma mãe que dedica a vida aos filhos, ter uma filha rebelde dentro de casa e grávida aos 16 anos de idade. E isso me fez lembrar muito porque as nossas escolhas erradas, muitas vezes elas resultam em tempestade, que não atinge só a nós, mas as pessoas ao nosso redor e a nossa própria família, né? Quando nós não andamos conforme a vontade de Deus, Ele faz soprar o vento, assim como fez com Jonas. E para denunciar algo de errado que Ele precisa e Ele deseja corrigir na nossa vida, né? Tudo que eu passei veio para denunciar não aquilo que veio para denunciar aquilo que não era a vontade de Deus na minha vida. E para que eu começasse a consertar as coisas diante de Deus, eu precisei começar a lançar coisas fora da minha vida. Assim como na história de Jonas. Se a gente for lá no versículo 12, um pouquinho antes do versículo 12, os homens estavam dentro do barco. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte. Perdão, um pouquinho antes. O capitão dirigiu-se e disse a Jonas: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Você está entendendo que as coisas não ficam ocultas? Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele mesmo havia lhe dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue ao mar, que ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu
sobre vocês. Entenderam? O próprio Jonas sabia que ele era o motivo, que a escolha errada que ele tinha feito tinha resultado naquela tempestade. E para que aquilo mudasse, as pessoas que estavam naquele barco precisariam abrir mão de Jonas. E a pergunta das nossas vidas essa noite é: qual tem sido o Jonas que você tem carregado em seu barco, que tem feito com que o vento soprasse forte em sua vida? E eu quero dar alguns exemplos de Jonas que nos fazem passar por essas dificuldades. Muitas vezes nós erramos, irmãos, quando nós escolhemos as nossas amizades. Às vezes a gente está dando importância para certo tipo de pessoas que está dentro do nosso barco, só fazendo com que o vento sopre, a tempestade venha para denunciar que aquilo não é algo de Deus. E a gente insiste em manter aquilo na nossa vida. Muitas vezes, a tempestade vem para denunciar um relacionamento que não é da vontade de Deus. E eu não estou falando isso para casados, tá? Eu estou falando para pessoas que desejam se relacionar ou que vivem um namoro. De repente, você está passando por certas dificuldades que você não consegue entender. E o que Deus quer é denunciar que aquilo não está dentro da vontade dEle. Muitas vezes a gente vai tomar decisões, irmãos, e eu falo por mim, porque eu passei uns dias difíceis esse mês, passei uns momentos de raiva, sabe, de desgosto, e quando eu parei, Deus já estava ministrando isso na minha vida, e quando eu parei, eu olhei e falei assim, mas eu estou passando por isso porque eu escolhi estar aqui, eu escolhi passar por essas coisas, sabe, muitas vezes a gente abre mão daquilo que está caminhando bem na nossa vida, porque a gente quer buscar coisas novas lá fora. A gente quer novas oportunidades, sabe? A gente quer novos contatos, novos trabalhos. E, na verdade, talvez nem é aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque antes da gente tomar qualquer decisão, o que a gente precisa é entender a vontade de Deus. Jonas já tinha ali uma ordenança, mas muitas vezes eu e você não vai ter. E a gente vai precisar orar e esperar que o Senhor fale conosco. E mais para frente a gente vai entender que quando Deus está no negócio de algo, Ele mesmo facilita as coisas. Às vezes, o Jonas que nós precisamos abrir mão é aquele trabalho que nos afasta da presença de Deus. E aí a gente fala, pô, Senhor, mas eu dependo desse trabalho, como que eu vou viver minha vida sem eu ter como ganhar me manter sem esse salário? E você está impedindo que coisas novas, portas novas abram na sua vida, porque você está pegado a esse Jonas que só traz tempestades na sua vida. Outro Jonas também, que causa muita tempestade para denunciar que algo não está certo, são ressentimentos e mágoas. Irmãos, quantos de nós insiste em guardar rancor no coração? Às vezes são coisas que aconteceram na infância, mas que eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. E aí, sabe aquela pessoa que vive sempre na dificuldade? Você pergunta para a pessoa, como está a vida? Ah, está difícil, irmão. Sempre na dificuldade, sempre tem algo para reclamar. Mas por quê? Porque não quer abrir mão de sentimentos. Não quer abrir mão de mágoas, não quer perdoar. E Deus está mandando o vento está soprando. A tempestade está denunciando que algo precisa ser mudado, algo precisa ser lançado fora. Mas não, as pessoas não querem abrir mão. Porque a gente faz escolhas, irmãos. Mas mesmo as nossas escolhas erradas, muitas vezes é difícil de abrir mão delas. Jonas, ele sabia, naquele momento ele já sabia da consequência da sua escolha. E agora a escolha, coloquei aqui no meu esboço, e agora a escolha errada de Jonas era tão explícita como a barriga do Everaldo. Estava ali o resultado de algo ruim que ele escolheu. E para que isso mudasse, tadinha, eu estou expondo meu marido, mas foi por uma boa causa. Para que ele mudasse, assim como Everaldo, seria necessário Jonas sair da sua zona de conforto. E para isso, ele teve que se colocar à disposição de ser jogado ao mar.
Só que aí, irmãos, quando a gente olha o versículo 13, o povo já sabia qual era o problema da tempestade. Jonas já tinha se colocado lá como responsável. Todos sabiam que ele já tinha desobedecido a Deus e que ele tentava fugir de Deus. Mas sabe qual foi a atitude daqueles homens dentro do barco? O 13 fala: ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Sabe o que isso me lembra? Quando a gente sabe do problema, e em vez da gente se posicionar, correr para Deus, se arrepender, a gente fica tentando resolver com a força do nosso braço. Aqueles homens já sabiam onde estava o problema, mas não, calma aí, antes da gente tomar qualquer atitude, primeiro eu vou tentar do meu jeito. Vamos lá, vamos remar. E cada vez a tempestade ia ficando mais forte. Até que Jonas é lançado ao mar, e ao ser lançado ao mar, a tempestade se acalma. Irmãos, quando a gente olha para a tempestade, a gente vê aí recentemente o furacão Milton, né? Que teve nos Estados Unidos. Quando passa algo parecido, o que sobra é só devastação. O que sobra são os entulhos, o que sobra são só os vestígios daquela tempestade. E aí, o que o povo precisou fazer depois do furacão, da tempestade? O povo precisou, além de mudar as suas escolhas, precisou reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Irmãos, relacionamentos difíceis nos deixam marcas, nos deixam traumas, que a gente vai precisar de muito trabalho para reconstruir, para a gente se curar daquilo. Para isso a gente vai precisar de posicionamento e de direção de Deus. E aqui é onde vai entrar o segundo personagem dessa noite, que é Neemias. Quando fala de reconstrução, a primeira pessoa que vem à minha mente é Neemias. Vamos lá em Neemias 1, só para a gente entender um pouquinho da história. Neemias 1, versículo 1 diz: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Sussã, Anai, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Israel foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A história de Neemias, ela é muito parecida com a história de Jonas, porque o povo vinha de um cativeiro justamente por quê? Porque o povo sempre, quando ia fazer uma escolha, escolhia desobedecer a Deus. Fazia aquilo que não agradava a Deus. E aí, a consequência era eles serem cativos, era eles sofrerem na mão dos inimigos. E não diferente de como eu disse, das tempestades, aquele povo voltou para sua cidade, mas se deparou com a devastação. Se deparou com os destroços do que sobrou daquela tempestade que eles viveram em cativeiro. E precisaria de muito trabalho para reconstruir aquilo que foi devastado. Foi quando Neemias soube disso e o seu coração se compadeceu por aquele povo. Se compadeceu porque ali era a cidade da sua família, os seus pais, dos seus pais. E a primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus. E os versículos adiante, Neemias faz uma oração linda, pedindo perdão pelo povo
que desobedecer a Deus, reconhecendo que Deus era o verdadeiro Deus ao que deveria ser adorado. E o Senhor, ao ver seu coração, viu a intenção de Neemias em ajudar aquele povo, o desejo de fazer algo diferente naquela cidade. E o próprio Deus foi abrindo portas. Neemias, ele era copeiro do rei. E aqui no capítulo 2, no versículo 2, quando ele se apresenta ao rei e o rei olha para ele, o rei ele consegue perceber a tristeza de Neemias. E ele pergunta o porquê daquela tristeza. Porque ele via que não era por causa de saúde, mas sim era uma tristeza que vinha do coração. E aquele rei, usado por Deus, começa a facilitar a ida de Neemias até Jerusalém. E ali ele começa a travar uma batalha, irmãos, para reconstruir. Foi preciso encontrar ajuda, braços amigos para se unirem e trabalhar naquele propósito de reconstruir o muro. Neemias, ele encontrou dificuldades, irmãos. No capítulo 4, no versículo 1, o povo se juntava para querer ridicularizar Neemias e os homens que trabalhavam para construir aquela cidade. E eles diziam: quando Sanbalete soube que estava reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas, os seus poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que os muros de pedras desabem. Quando a gente escolhe fazer algo que agrada a Deus, vem os levantes, irmãos. Não aquela tempestade lá. Vem as pessoas querendo nos enfraquecer, querendo nos zombar, querendo dizer que as nossas escolhas estão erradas. Mas como está errada se o próprio Deus foi quem abriu os caminhos e deu direção para Neemias estar ali? A história de Neemias mostra que é possível levantar a vida das ruínas, pagando um preço por meio de oração e jejum, e do trabalho, fazendo boas escolhas. Até aqui nós falamos de um que fez uma escolha ruim, que resultou em uma tempestade. Nós falamos do segundo personagem, que por causa de escolhas ruins de um povo, ele foi tocado por Deus, usado por Deus, e já começou a fazer uma escolha certa, que era trabalhar em favor do povo. E o terceiro personagem é Daniel, que quando a gente começa a ler a história de Daniel, a gente olha e vê que tinha tudo para dar errado. Daniel era jovem, estava cativo, estava nas mãos do inimigo, tinha tudo para se rebelar, manjares foram oferecidos para Daniel, mas Daniel, de prontidão, escolheu fazer aquilo que era a vontade de Deus. E a primeira coisa que ele fez foi justamente negar os manjares do rei. Daniel preferiu se abster de comidas boas, viu, Everaldo? Para honrar a Deus. E eu acho muito lindo, sabe por quê? Porque Deus já vem falando de honra. E quando nós fazemos escolhas boas, que está dentro da vontade de Deus, é uma maneira de honrar o nosso Deus. E Daniel, ele é um exemplo de honra, porque ao fazer a sua escolha, ele escolheu fazer aquilo que ele tinha certeza que agradaria a Deus. Por isso, Daniel, já de imediato, foi diferenciado dos outros. A sua aparência, mesmo que ele não desfrutava de todos aqueles manjares, era melhor, era mais bonita do que a dos outros. Quando nós vemos a história de Daniel,
nós vemos que ele passou por muitas dificuldades, mas em nenhuma delas ele estava sozinho. Quando ele foi jogado na cova dos leões, o Senhor fechou a boca dos leões. E ali colocou Daniel no lugar de honra, provando que o Deus que ele servia era um Deus verdadeiro. E que as escolhas que ele fez na vida dele eram as verdadeiras escolhas. Para a gente concluir, irmãos, para mudarmos os resultados, nós precisamos mudar as nossas escolhas. E escolher a semente que nós iremos lançar ao solo. Pois sabemos que sementes ruins, elas não darão bons frutos. E o Senhor falava claramente na minha vida, que tem pessoas que vêm aqui para buscar uma direção de Deus, querendo buscar respostas de Deus. Mas é muito simples, irmãos. A resposta de Deus é não. Quando aquilo que você for escolher não está dentro dos princípios de Deus, a resposta é não. Quando aquilo que você for escolher não agrada a Deus, a resposta é não. Quando você está diante de uma escolha que não honra a Deus, a resposta de Deus sempre será não. Agora, o que não adianta é quando nós formos fazer alguma escolha, nós escolhemos aquilo que agrada a nós, aquilo que nos satisfaz, e quando vierem as consequências ruins, a gente querer jogar para Deus a responsabilidade. E, gente, é o que eu mais vejo. São pessoas em meio à tempestade, depois de escolhas ruins, de tentarem remar com suas próprias mãos para resolver aquilo, e verem que não tem mais jeito. Sabe o que as pessoas fazem? Coloquei na mão de Deus, agora Deus vai me dar a direção, agora Deus vai fazer do jeito que Ele quer. A gente transfere as nossas consequências para Deus. E sabe, Deus, Ele já vem falando antes. Deus já vem falando antes. Já foi falado nesse altar. Quer uma resposta? Ora, o Senhor vai falar. O Senhor vai dar sinais. Quando nós queremos algo, se esse algo é de Deus, assim como Neemias, Ele vai facilitar as coisas. Não é preciso a gente colocar as nossas mãos, não é preciso a gente dar jeitinho. O próprio Deus, Ele abre as portas. E para finalizar, eu pedi que a gente abrisse no início da mensagem Eclesiastes 11:1, que fala sobre lançar o nosso pão sobre as águas. Quando nós pegamos dentro do contexto dos povos antigos, o pão, ele significava a semente. E naquela época, eles tinham o trigo e a cevada. Porém, o solo era muito ruim. E em um determinado tempo, eles plantavam, eles colhiam, eles armazenavam, para no futuro eles plantarem novamente em épocas de chuvas e terem uma nova colheita. Só que por diversas vezes eles tinham que escolher entre usar a semente do trigo para fazer pão e se alimentar, ou lançar aquela semente. E a palavra do Senhor vem em Eclesiastes e nos dá um conselho de lançar o nosso pão sobre as águas. Essa palavra nessa noite é para dizer: faça suas escolhas confiando no Senhor. Mesmo que ao nosso redor esteja tudo seco, não tem chuva, não tem como brotar semente, não tem como dar certo o plantio, lance o seu pão sobre as águas, confiando no Senhor, e futuramente você o achará. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para nós orarmos juntos, agradecer ao Senhor por esse momento, por essa palavra. O Senhor fala conosco, irmãos, porque o Senhor, Ele quer o melhor para a sua igreja. E a gente tem visto pessoas sofrerem, até mesmo dentro da igreja, por escolhas ruins. Sendo que o Senhor nosso Deus, Ele nos deixou a sua palavra, aquilo que é a sua vontade, aquilo que está dentro do que Ele sonhou para nós.
E por diversas vezes a gente escolhe fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas nessa noite o Senhor nos chamou aqui para nos trazer ao arrependimento. Porque o Senhor quer nos dar estratégias para reconstruir aquilo que foi devastado por uma tempestade. Deus quer reconstruir sentimentos, corações. O Senhor quer trazer esperança para aqueles que já não sonhavam mais. O Senhor quer trazer uma nova promessa para aqueles que já estavam desacreditados. E eu te convido a orar. Pai, nós te louvamos, engrandecemos a Ti, Pai, pois cremos que Tu és um Deus verdadeiro, ó Pai, e que em Ti nós podemos confiar, Senhor. Mas por diversas vezes, Pai, ao tomarmos uma decisão, Senhor, nós escolhemos coisas ruins que desagradam a Ti, ó Pai. Nós temos dificuldade, Senhor, em perdoar, nós temos dificuldade em abrir mão daquilo que gostamos, ó Pai, de pessoas, de amizades, ó Deus, que muitas vezes não agradam a Ti, ó Pai. Mas essa noite eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo veio diretamente ao nosso coração para nos instruir e para nos ajudar, Senhor. Então eu peço, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, e nos ajuda, Senhor, nas nossas tomadas de decisões, ó Deus. Nos dê, Senhor, nos traz resposta, nos dá sinais, ó Deus. Abre portas, ó Deus, onde não há portas, ó Deus. Facilite, ó Deus, o caminho para o Teu povo, ó Deus, para que, Senhor, em nossas atitudes, em tudo que nós fizermos em nossas vidas, nós possamos honrar a Ti, ó Deus, honrar ao Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Que as palmas louvem ao nosso Deus. Glória a Deus. Continue de pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós sabemos, né, que as escolhas que nós fazemos é consequências, né? Escolhas boas, consequências boas. Escolhas ruins, consequências ruins. Mas o melhor de tudo é que nós estamos buscando a esse Deus, né? E procurando não errar, né? Tem um louvor que diz que eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los, né? Porque não adianta nada, Jesus mesmo sempre dizia, né? Vai e não peques mais. Né? Então, que nós possamos aí estar revendo, né? Nossas atitudes para não estarmos errando. Amém? Deus possa abençoar a vida da Aline, em nome de Jesus, a cada um, a Ângela que ministrou, o Ministério de Louvor que esteve louvando ao Senhor. E a todos nós, né? Deus possa nos levar para os nossos lares, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais estes momentos na Tua presença, Pai querido. São poucos momentos, ó Pai, que estamos aqui, Senhor, ó Pai, Te louvando, glorificando, exaltando o Seu nome, ó Pai. Mas verdadeiramente, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem recebido, ó Pai, nossas orações, ó Pai. Tem recebido, ó Pai, as nossas adorações, Pai querido. Tem recebido, ó Deus, a palavra do Senhor Jesus, Pai amado. Ó Deus, que vem direto às nossas vidas para que nós possamos, ó Deus, reconhecer, ó Pai, que somos pecadores e dependemos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, Pai. Deus amado, nós Te agradecemos, ó Pai, por cada um que aqui se encontra, Deus. Abençoa, Pai. Leva, Senhor, debaixo dos Teus cuidados, ó Pai, para os nossos lares, ó Pai, nos dando, ó Pai, um final de semana debaixo das Tuas bênçãos, ó Pai, debaixo da Tua proteção, Senhor, nos livrando, ó Pai, de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. O Senhor Jesus mesmo disse, ó Pai, que não nos tiraria deste mundo, ó Pai, mas nos livraria do mal, Pai. Por isso nós Te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Receba a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam com nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Nós possamos dizer glória a Deus. E o culto? Glória a Deus. Então vamos continuar o culto nesse final de semana, em nome de Jesus.
Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos, só vem um Cristo.